Antes da gente começar a abordar os monumentos que a gente tem aqui, após essa abertura da professora Gorete com a contextualização da cidade, a gente precisa entender como é que esses monumentos chegaram até os dias atuais, dentro desse contexto da cidade de Belém, dessa urbanização, do crescimento da cidade. Como a professora falou, nesse momento aqui, a gente precisa compreender quem foi que escolheu esses monumentos estarem aqui. Vocês já pensaram nisso? Quem dita pra gente o que é o nosso patrimônio? Lá em 37, a gente tem o nascimento de um instituto chamado IFAM. O IFAM nasce em 37 e ele tem como diretor uma figura chamada Rodrigo Melo Franco de Andrade. E ele vem ali do movimento modernista, da Semana de 20, da arte moderna e tal. E o Rodrigo, ele tinha a seguinte concepção: quando se precisa criar o patrimônio no Brasil, ele quer identificar construções que conversem com a universalidade da cultura e da arte, que seria identificar nessas construções as vanguardas europeias, no quesito da arquitetura. Então, por isso que se tomba os monumentos do período colonial. Só que quando se parte desse pensamento, dessa universalidade, a gente acaba abrindo mão de uma ancestralidade brasileira que é múltipla e cultural. Então, aqui nesse espaço, por exemplo, a gente tem um nome complexo: Feliz Lusitânia. Foi feliz para quem? E isso é lá em 37, a gente está em 2024. É preciso reatualizar esse nome. Como a professora disse, aqui já foi um grande entreposto comercial de indígenas com os europeus. Vocês conseguem ver algum traço indígena aqui? Aqui também já foi mercado de escravos, já foi um pelourinho. Vocês conseguem ver a presença do negro aqui? Então, tudo isso foi escolhido em virtude desse primeiro pensamento do IFAM lá de 1937. E é válido ressaltar que o Rodrigo Melo, ele fica no poder, lá na diretoria do IFAM, até 67. São 30 anos que ele fica como diretor propagando esse tipo de pensamento. Ok, era um pensamento da época, mas a gente agora, principalmente quem está participando do SBPC, o que a gente vai dos jovens para a ciência daqui a 10 anos, a 100 anos? Então a gente precisa requalificar esses lugares. Temos aqui dentro do Forte um museu do encontro. Gente, o encontro é uma coisa consensual, amigável. O que aconteceu aqui não foi consensual e amigável. Então, quando a gente começa a contestar essas nomenclaturas, a gente vê os apagamentos que foram feitos, em virtude desse pensamento lá do IFAM de 37, a gente fica... Nós precisamos resgatar a nossa história, entendeu? Ok, que até a nossa língua vem do colonizador. Mas como é que vamos saber a visão do indígena, como eles falam, a grande invasão? Se o indígena, a propagação dele é através da história oral, que a gente vai ver nas herdeiras ali. O conhecimento é passado de forma oral, não tem nada registrado. Então a gente precisa começar a contestar através do patrimônio essa história oficial, para que esse apagamento não seja constante, para que as outras gerações consigam se enxergar dentro desse patrimônio, sem que essa decisão venha de cima para baixo. Aqui, por exemplo, o primeiro documento de Belém é a Igreja da Sé. E a gente tem, em seguida, o documento de várias igrejas, vários fortes. Por que a gente só rememora a história de quem venceu? Por que a gente só rememora a história do colonizador? E cadê o resto? E a gente vai ver esse apagamento em virtude do discurso de modernização da cidade. E essa modernização vai cada vez mais jogando para o interior da cidade a camada mais baixa, a camada popular. Então, antes de rememorar o patrimônio através daquele ufanismo arquitetônico, de essa construção tem característica tal, foi feita por fulano de tal, de vangloriar esses europeus, ok, que é uma parte da nossa história, mas é só uma parte, não é a única. A gente precisa dar para o patrimônio outras interpretações, tá? Então, no roteiro de hoje, tenham em mente isso. Alguém selecionou e construiu essa história que vai ser contada hoje, mas não é a única. A gente pode ter vários outros olhares.